Duas coisas rápidas, por favor. Em 2012, quando eras secretária-geral adjunta da ala juvenil da UNITA, publicaste uma carta aberta ao deputado do MPLA, na altura, João Pinto, criticando e acusando de desvios diversos, de ataques à Constituição, de desrespeito ao partido e de incoerência, pois já teria sido parte do quadro da UNITA e estudado às custas do partido no tempo de Jonas Savimbi. É real? Naquela altura. Naquela altura, com aquele contexto. Bom, é assim, eu até hoje em dia, o João Pinto, somos muito amigos. Boa. É política. O senhor inspetor, eu penso que é o inspetor da República de Angola. Exato. Eu quero ser inspetor. É assim, as pessoas quando estão fora têm uma postura de angolanidade e tudo mais. Infelizmente, quando vêm para aqui para o sistema, mudam-se. Então foi o caso dele. Não, eu percebo isso. Ele começou a meter-se com o partido de uma forma. E quando estava fora, então era uma pessoa. Ele é uma pessoa afável, convivia com outros jovens que vieram de outros lados e tudo mais. E portanto, foi uma fase. E hoje ele está muito bem. Eu só espero que ele tenha bom trabalho e consiga ter a coragem de inspecionar mesmo, fazer a inspeção interna deste sistema tão podre. Por isso é que prefiro mesmo olhar só para hoje. Por isso é que eu quero ser inspetor-geral. Por isso é que eu quero ser inspetor-geral, mas como não há concurso público. Porque a pergunta aqui era, porque tu dizes que é às custas do partido. Como se os partidos não vivessem às custas da Angola. Não sei se está para perceber. É o que eu quero chegar. Por quê? Porque há muito essa conversa. Principalmente quando há esses desvios. Não, mas tu só és pessoa por causa do MPLA. Tu só és pessoa por causa da UNITA. E eu fico a pensar, tipo, quem é o MPLA sem Angola? Quem é a UNITA sem Angola? Quem são vocês sem nós? Ok. Né? É nessa perspectiva. Esse casamento que faz é interessante. Mas não foi mais ou menos nesta perspectiva. Foi só na perspectiva dele já que estiveste aqui e agora está essa coisa. Quer dizer, porque era chatinho. Foi nesse sentido. Mas que, de facto, os partidos políticos só são partidos políticos porque estão. Exatamente. Querem servir. Aliás, o fim de um partido político é servir. Nós, por exemplo, temos que a nossa vocação é alcançar o poder para servir Angola e os angolanos. E, portanto, quem são os partidos políticos sem Angola e os angolanos? Boa, fantástico. Para fechar, a UNITA continua a não ter acesso às rádios e às televisões públicas? Porque nós vimos hoje, ontem, o Adalberto foi para Portugal falar. E, na teoria, depois do que aconteceu a semana passada, poderia falar aqui. E falando aqui, seria na TPA, porque é pública. A P é de público ou de partido? Pronto, tentar perceber. E então é tentar perceber aqui se vocês ainda têm dificuldades em aceder a órgãos públicos. É por isso que eu, no princípio, disse: o nosso país constitucionalmente é democrático, mas pisoteia a instituições. A começar pelo Presidente da República, pisoteiam a Constituição todos os dias. Porque os partidos políticos devem ter tratamento igual, os atores políticos, e não só sociais também, devem ter tratamento igual perante a comunicação social pública, mesmo porque esses órgãos são unidades orçamentais. Exatamente. E as unidades orçamentais, os recursos que são afetos a eles, vêm das contribuições de todos os angolanos. Exatamente. A TPA, a Zimbo, não conseguem distinguir o imposto do Adalberto, ou o imposto da Navita, ou o imposto de uma o Tiago eu sei que paga, o Adalberto e a Navita, por serem deputados, eu não sei se pagam. Pagam, sim, senhora. Okay. Então, as taxas, portanto... É dinheiro. É dinheiro público e é dinheiro de todos. Vem do petróleo, vem do diamante, vem do esforço das pessoas que trabalham, do professor que é mal pago, mesmo Exatamente. assim ele tem que descontar o imposto, vem do enfermeiro que tem um salário que não condiz com o seu esforço. Mas, então, esses órgãos, se estivessem
num Estado democrático de direito, eles teriam uma outra postura. Okay. E como eles estão num Estado democrático de direito da Constituição, mas na prática não, ok? Por isso é que, claro, eles depois devem, como é o presidente que os nomeia, não sei quem, é o ministro que foi nomeado por ser a tutela. Então, nós criamos aqui um grupo de pessoas dependentes que olham apenas para o pão, e o discurso das pessoas é mesmo esse. Epá, eu podia passar a manter o meu pão. Mas deixa, e é por isso, esse pão hoje já não é grande, já não tem pão cassete. Mesmo o pão está a ficar pequeno. Então, não sei até que ponto essas pessoas vão defender o pão. Porque o que devia ser é tratar de igual modo o presidente. Eu digo, por exemplo, o medo que têm do rosto do engenheiro Adalberto Costa Júnior. Epá, ele nasceu como nasceu, é bonito, é a mãe dele e o pai dele. Ninguém tem que ter inveja. O que se passa é como, olho para ti, epá, o Tiago e tal, epá, as comparações e tal e tudo, porque em política há marketing político, a imagem fala, mesmo nas empresas, nas corporações, a imagem fala. Okay. Quem mandou fatigar é o Zé Du. E a imagem, quando a imagem fala, a tendência das pessoas é de combater as pessoas que têm a imagem. Que têm também, quando se dirigem para o público, sabem falar. Sim, senhora. Então, o que acontece? É blackout. É cortar o acesso de alguém que poderia fazer mais estragos. Imagina que fecham os órgãos de comunicação social públicos, mesmo assim. Ele é querido mesmo. Não consegue. Imagina se os órgãos de comunicação pública estivessem abertos. Mas aqui ainda o assunto é mesmo sério. Isto também deve nos ajudar a mudar de consciência. Um país em que os órgãos de comunicação social, que são de todos, que deveriam fornecer um serviço público, não o fazem por causa de ordens superiores, é porque a democracia está beliscada. E é preciso defender a democracia. O país não pode voltar, não pode dar passos para trás sobre a democracia. A democracia, embora alguns dizem que lhes foi imposta, a democracia veio para ficar em Angola. Vai ter que crescer, vai ter que fazer ninho para desenvolver, do ponto de vista político, econômico, social, o nosso país. Senhoras e senhores, deputada Navita Angola. Olha, eu agradeço desde já a tua presença. Deixa-me dizer-te que daquilo que eu entendo de imagem e comunicação, e eu já disse isso publicamente, eu se fosse o Adalberto ou qualquer pessoa, portanto, a da oposição, o que eu faria era, e eu sei que ia dar resultado, eu punha alguém a me filmar, eu a escrever a minha carta normal, a pedir uma audiência para a TPA. Depois alguém ia me filmar, eu ia entregar a carta na TPA. E depois, provavelmente, ia passar 2 semanas. E depois de 2 semanas sem resposta, eu juro-te que todos os dias de manhã ia sentar na TPA a me filmar, a dizer, olha, Angola, eu ia ganhar seguidores, ia mostrar o destrabalho público que é feito. Só que eu sei que tem mais coisas para fazer, mas na minha cabeça, quando não tem mais nada para fazer, eu pausava. Estava o sentou, voltou, sentou, eu entregou, sentou, pausava lá todos os dias. E algum impacto definitivamente teria que acontecer. Ou então, uma greve de fome rápida. Como é que é? Temos perguntas? Mas o problema aqui, só para fechar, o problema aqui não é bem dos profissionais da TPA. Não, nunca é. Não é mesmo. Da TVzinho, nem da Rádio Nacional. Esse people está conosco. Esse people está conosco. O problema grave é o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Está dito, tudo dito. Temos 1, 2 questões, por favor.